Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. Bíblia na mão, Bíblia na mão. Vamos agora falar. E dentro desse texto, dá um joinha, dá um like, vai estar em todas as plataformas, beleza? Em todas, procura lá, falando abertamente, ou Manuel Pedro, beleza? Porque às vezes tá Manuel Pedro aí falando abertamente. Principalmente parece lá no YouTube, Como é muita plataforma, muitas, a gente quer divulgar a verdade, aí vai estar lá. Hoje eu quero falar de algo que está aqui na Bíblia, né? Que, segundo os ensinamentos aí, é a chamada de Pedro para o ministério pastoral. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. E eu quero trazer a mesma expressão do discípulo Pedro para entender qual foi a chamada de Pedro, né? O próprio Pedro. Então, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 23. Se vocês quiserem, vocês leiam do 15 abaixo, porque a epígrafe, a epígrafe desse texto, trazendo Pedro para o centro, está: Pedro é interrogado. Pedro não é colocado em ministério, Pedro é interrogado. Vamos para cá. Toca a Bíblia aqui, tá? Vamos para cá. Eu vou ler do 20 em diante, tá? Olha para isso. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia, não é santa ceia, é ceia. Não foi teu pastor que colocou. Eu não sei como é que teu líder coloca aqui santa ceia. Eu não consigo entender como é que eles colocam santa ceia e vocês acreditam. Aqui já é o ponto-chave de vocês não estar nestes lugares, tá? Porque ele está mentindo. Leia as escrituras, tá? Deixa eu continuar. Só nesse ponto aqui da ceia que vocês fazem, já é mentiroso. Não existe santa ceia. Continuamos a leitura. O qual amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. E perguntou-lhes: Senhor, quem é? Quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto? E quanto a este? E quanto a este? Este quem? O amado. Respondeu-lhe Jesus, 22, versículo 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Perceberam alguma coisa aqui? Jesus ele disse: até que eu venha. Até que eu venha. Oxê, Jesus estava falando da morte dele física, que ele ressuscitar, ele vinha. Jesus estava falando do futuro, que futuramente ele viria para arrebatar João.
provavelmente por essa expressão aqui, esse texto, provavelmente, esse texto, baseado nessa expressão, provavelmente Jesus ainda não tinha ressuscitado. Não sei. Vamos para cá. O assunto aqui não é esse, o assunto aqui é a chamada de Jesus. Mas, pela expressão desse texto aqui, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Por que, irmão Manuel? Vamos para cá, vamos retornar, vamos voltar. Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção na leitura. Isso aqui não tem nada a ver com o que eles dizem aí, que Jesus, quando ressuscitou, chamou Pedro para apacentar as minhas igrejas. Deixa eu voltar um pouquinho, para vocês entenderem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o traidor já tinha aparecido, Jesus já tinha morrido. E por que Pedro queria saber agora quem era o traidor? Vamos para a leitura. Vamos para a leitura. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Ponto. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. Aqui não é a ceia da Páscoa. Vamos para adiante. E perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Quem é o traidor? Vendo, pois Pedro perguntou-lhes a Jesus: E quanto a este? Então, esse texto, esse momento, não é depois da Páscoa, é antes da Páscoa. Deu para entender? Deu para entender? Não, né? Leia. Está aqui escrito. Por quê? Porque o traidor, Pedro quer saber. E depois da Páscoa, todos souberam quem era o traidor. Todos sabiam quem era o traidor. Entende agora? Então, nesse texto aqui, como está aqui escrito, Jesus não havia morrido ainda e Jesus também não chamou Pedro para pastor. Porque Pedro era bruto, terrível, em palavras, em ações. Por isso que Jesus diz, quando tu te converteres, apacentarás. Deixa eu até apacentarás. Vamos trazer para os dias atuais. Quantos crentes dentro do seu lar vive em contenda? E diz que é crente e vive em contenda. Então, tem coisa errada. Precisa se converter. Porque Pedro aqui era o contendeiro. Por que Pedro era o contendeiro? Porque houve dois questionamentos. A primeira de Pedro, ele questiona quem é o traidor, que ele queria saber quem era o traidor, que era para ele bater no traidor. Quem sabe até matar o traidor, né? E a inveja de João. Pedro tinha inveja de João. Por quê? Porque João ficava perto de Jesus e reclinava. E precisava se converter. Por isso que Jesus diz nesse texto, chegará um dia, Pedro, que tu serás conduzido. Tu não mais conduzirá, Pedro. Teu corpo, eu faço, eu sou, eu sou o cara.
Chegará um dia, Pedro, e chegou. Logo após Jesus morrer, ressuscitar, Pedro e João. Pedro conduziu, mas João se conduziram os dois se conduziram para a hora nona, porque eles estavam em Israel. Pedro era israelita e continuou israelita até o fim da sua pregação. Até o final da sua pregação, Pedro pregou a circuncisão, porque Pedro era judeu, Pedro tinha os seus costumes. Aí Pedro vai, mas João, Pedro, mas João vai ao templo. Não é para dentro do templo. É onde ficava o povo para prestar culto. E aí, o que é que acontece com Pedro e João? São conduzidos para fora, após o pátio. Foram ao pátio, onde fica o povo. Ele pregou, os sacerdotes levaram ele para uma câmara, um lugar reservado. Não para dentro do templo, mas um lugar reservado que eles tinham, porque ninguém poderia pisar dentro do templo. Bota isso na sua cabeça, tá? Bota isso aqui na sua cabeça. Ninguém poderia pisar dentro do templo, a não ser os sacerdotes. Bota isso na sua cachola e verifique o templo e verifique o pátio. E verifique a forma de Israel se expressar. Toda pessoa que passava pelo portal da cidade, ou, por exemplo, você vai daqui para Recife, quando você passa ali, aqui em Goiânia, você está dentro de Recife. Lá é assim. Já está em Recife, né? Assim? Vamos cá. Então, Pedro precisava se converter para se deixar ser conduzido. Por isso que Jesus disse a ele. Aí logo após a pregação de Pedro no pátio, não aquela do Pentecoste, mas a do leproso, aliás, do aleijado. Pedro foi levado ao tribunal dos pastores. E os pastores disseram a Pedro e João: se nós pegar vocês aqui dentro do pátio falando desse herege, nós matarão vocês. Nós, o grupo de pastores, nós matar você e vocês. É assim nos dias atuais? Tu, pregador, quantas vezes tu já pregasse essa Bíblia, essa? Porque vocês não pregam Bíblia, pregadores. Agora eu falo para os pregadores. Os pregadores não pregam Bíblia. Os pregadores pregam em prol do seu líder. Porque se eles não pregar aquilo que os seus líderes determinam, eles serão botados para fora. É assim ou não é? Leiam as escrituras. Então, Pedro, nesse texto, Jesus não havia ainda morrido e ressuscitado. Beleza? Lê o texto. Lê a Bíblia. Não seja papagaio ou papagaios, né? Porque aí, né? Leiam as escrituras, porque se não fosse, como vocês dizem que crê na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, vocês liam, e o que tivesse nela, vocês seguiriam, e vocês não seguem, né? Vocês não seguem, porque não tem pastor. Vocês seguem. Não tem templos, e vocês dizem que o templo salva. Não é assim, vocês papagaio? Né? Leiam as escrituras, creiam nela.